Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ter uma introdução aí sobre atributos. Então, de uma forma mais simplificada, o que seriam atributos? Basicamente seria o que a classe tem. Ou seja, o que a classe tem. Digamos que se fosse uma classe, por exemplo, que fosse abstrair aí, quando eu falo de classe, a gente costuma abstrair coisas do mundo real. Se a classe fosse, por exemplo, uma pessoa. Então, o que uma pessoa tem? A pessoa tem um nome, né? A pessoa tem uma idade, a pessoa tem aí um CPF e por aí vai. Então, ou seja, o que a classe tem, o que a pessoa tem, seriam os atributos. Mesma coisa se fosse um animal, por exemplo, uma classe chamada animal. Atributos da classe animal. Então, animal teria também um nome, poderia ter uma espécie e diversos outros atributos que seriam as características aí dessa classe. E pensando aqui numa classe de mensagem, então o que seria um atributo de uma classe de mensagem? Então, para mim ter uma classe de mensagem, eu preciso ter um texto, correto? Ou seja, eu preciso ter uma mensagem. Então, eu vou criar esse atributo. Primeiro, para criar o atributo, ele nada mais é do que uma variável. Eu vou colocar aqui, primeiramente, a visibilidade dele. Então, eu vou colocar aqui public e vou dar o nome aqui de texto. Então, esse seria o atributo aí. Poderia ser mensagem também, mas acho que texto fica mais simples de entender. Mas saiba que o quê? Que isso aqui, esse texto, ou seja, a mensagem, vai ser um atributo da minha classe mensagem. Eu falei anteriormente, se aqui fosse uma classe, por exemplo, carro, aí poderia ter um atributo chamado ano, outro modelo, cor e por aí vai. Então, isso são atributos. No entanto, quando a gente cria aqui um atributo, deixa eu salvar aqui. Perceba que eu tenho agora ó, um atributo aqui ó, no meu objeto, né, minha classe mensagem, tem um atributo ali ó, chamado texto. Deixa eu criar mais um atributo que é importante ter numa classe de mensagem, que seria o estilo CSS. É importante uma classe ser clara nesse sentido, pois normalmente classe de mensagem você vai estar utilizando um estilo, outra pessoa vai estar utilizando outro estilo. Em algum momento você quer mudar os estilos e é ideal que essa classe te forneça essa possibilidade. No formato aí, pensando já no formato do reuso. Então vou criar mais um atributo aqui, ó, public CSS. Salvo. Perceba que agora eu também tenho aqui, ó, mais um atributo chamado CSS que está recebendo o que? Null e null. Está sem nenhum valor. Então aqui você já percebe quando a gente vai lá ao array, né? Parece muito com o array. Então aqui eu tenho um índice texto recebendo aqui o valor null. No atributo aqui você poderia também, do mesmo jeito que a gente adiciona valores em variáveis, a gente poderia chegar aqui, colocar igual e deixar um valor padrão, por exemplo, mensagem de teste. Salvando, perceba que está recebendo ali ó, uma string e mensagem de teste, ou seja, o meu atributo texto. Você pode deixar valores pré-definidos, caso você queira, mas não é esse o caso. Então eu vou vir aqui, vou apagar, vou deixar nulo, e vamos entender aqui o conceito, como eu falei, de visibilidade. Então perceba que no início aqui, ó, eu coloquei public, tá? Isso significa que esse meu atributo é público e ele pode ser acessado fora dessa classe. O que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é interessante. Porque a pessoa que acessa essa classe de fora, ela pode alterar esse valor diretamente aqui nos atributos. Bom, vamos entender isso. Então aqui no arquivo index, deixa eu dar um eco já aqui ó, diretamente no atributo mensagem, através aí da minha variável mensagem, eu coloco aqui ó, o if e o sinalzinho de maior. Fazendo assim, eu posso acessar todos os atributos públicos que eu tenho. Por exemplo, CSS, perceba que apareceu meus dois atributos aqui da classe mensagem ali. E o texto aqui, por exemplo, acessei o atributo. Fazendo isso, eu posso então aqui atribuir um valor, por exemplo, texto de teste. Então, de fora da classe, eu estou acessando o meu atributo mensagem através aqui, ó, do sinalzinho ali do if, né, o sinalzinho de maior, a setinha de maior. Salvando, perceba aqui, ó lá, ó, eu acessei meu objeto dando um eco direto aqui. Esse aqui é o vardamp. Deixa eu até dar um eco aqui em um HR, né? Para separar isso aí, entender melhor. Então perceba, aqui eu atribuí diretamente um valor
no meu atributo aqui, ó. Por quê? Porque ele está público. E na maioria das vezes isso não é nada interessante. Afinal, qualquer pessoa de fora ou de qualquer outro lugar que estiver instanciando aqui a sua classe vai poder mudar o valor ali que tem no atributo. E para isso a gente deve criar métodos para que a pessoa possa acessar ali e retornar ou atribuir esse valor e não acessá-lo aqui de forma diretamente. Então, de forma mais clara, a gente deve proteger esses atributos de serem acessados de fora. Então, eu não quero que as pessoas que instanciam a minha classe atribuam valores aqui pelos meus atributos diretamente. Então, para isso, existem aqui mais duas propriedades de visibilidade. Temos aqui a Protected, a gente vai ver mais adiante, tá? Que significa que esse atributo só pode ser acessado pelas classes filhas, mas o que vamos utilizar agora é a Private. Então, aqui temos o Private. Ou seja, quando eu coloco Private aqui, quer dizer que somente os métodos dessa classe, ou seja, somente essa classe aqui vai poder acessar esse atributo aqui. Então, se eu salvo agora, então perceba que eu tenho um erro aqui, falando que o quê? Eu não posso acessar uma propriedade, um atributo privado. Com isso, eu estou protegendo a minha classe de ter conteúdos indesejados. Tudo bem? Então, do mesmo jeito, se eu vier aqui, ó, mudar de texto para CSS, eu posso acessar porque está público, salvo, perceba que eu coloquei valor ali no atributo CSS, que não é o caso. Então, aqui, Private. Então, relacionado à visibilidade, mais uma vez, somente essa classe vai poder acessar aqui os meus atributos. Lembrando, mais uma vez, o que são atributos? São as características, ou seja, pense sempre que são atributos de uma classe. É aquilo que a classe tem, é aquilo que caracteriza ela em si. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.